bora lá, porque agora chegou a hora que tava todo mundo esperando, porque não é exatamente nossa cara bonita que vocês querem ver, né? Então, Vamos lá. é isso aqui que vocês querem ver, né? E de vez em quando vai ter que apertar aqui pra dar um close. Então, gente... E vai balançar um pouquinho, gente. Vai balançar... A culpa é da mesa. A culpa não é de João, que está segurando com a mãozinha dele e não com um tripé. Mas então, eu falei pra vocês uma mentira. Eu disse que ia desenhar todo o esquema. Eu não vou desenhar, eu vou fazer um mapa mental, porque eu não sei desenhar e vocês vão ver meus desenhos bizarros, a qualidade deles. Mas eu tenho usado muito mapa mental nos aulões daqui do Instagram e a galera tem gostado e eu achei que super podia funcionar pra a gente fazer live também, né? Gibran. Gibran, amado, chega mais! E aí, eu queria primeiro apresentar os elementos da agroecologia para vocês. A agroecologia ela é muito, muito ampla e ela é, ao mesmo tempo, um movimento social, ela é um campo do conhecimento, né? E ela também é um conjunto de práticas. Então, ela tem diversos elementos que eu vou mostrar aqui. E depois de falar dos elementos, aí a gente vai falar de outras questões específicas e tal. Mas eu preciso apresentar a vocês os elementos, porque são eles que dão um panorama do que é a agroecologia. Então, primeiríssimo, a gente tem aqui, bem bonito, ó que bonita a seta. A gente tem a agricultura familiar. A base da agroecologia é a agricultura familiar. Tá muito pequenininho para vocês? Eu acho que eu posso fazer uma letra maior também, né? Acho que melhor. Eu talvez até possa fazer com hidrocor as letras maiores. Aí, por que a agricultura familiar é a base da agroecologia? Porque a agricultura familiar, ela é uma agricultura... Ficou com um olho só. Ela é uma agricultura que ela tem um baixo impacto ambiental e ela é o que, na real, alimenta a nossa nação, porque 70% do que a gente come... 70% do nosso prato, eu vou fazer aqui um prato de comida, ó, que delícia esse prato de comida. Quem provê pra gente é a agricultura familiar. O agro, ele pode ser pop só na televisão, gente, não é o agro pop que alimenta a gente. O agronegócio, eu vou colocar aqui, versus agronegócio. O agronegócio... ele não alimenta pessoas. O que ele principalmente faz é gerar divisas. É isso que ele faz. Ele planta para exportar. Essa comida vai provavelmente para porcos chineses, tipo a soja, sabe? Então, ela não alimenta o país. Quem alimenta o país são os agricultores familiares, que colocam comida saudável na nossa mesa, né? Então... E por que é muito importante falar de agricultura familiar? Não só porque essa agricultura nos alimenta, mas também porque essa agricultura, ela faz com que muitas pessoas fiquem empregadas. Essas pessoas, elas ficam no campo. Mais pessoas no campo. A letra tá um tamanho melhor, né? Agora acho que... Então, principalmente a juventude. Então, se a gente não tem agricultura familiar, o que é que acontece? A gente não tem pessoas no campo. Quando as pessoas não estão no campo, elas vão para onde, gente? Acho que essa aí não é uma boa escolha, não. Essa foi uma péssima escolha. A gente usa essa de cá, que é mais escura. Quando as pessoas não estão no campo, elas vão para onde? Para as cidades. E quando as pessoas vão para a cidade, qual é o problema que a gente tem? A gente tem o êxodo rural, que causa um inchamento das
cidades. E aí a gente tem todos aqueles problemas que a gente vê nas cidades, né? Isso são prédios. A gente tem as cidades cheias de gente, as periferias crescendo, porque o que acontece é que essas pessoas, elas vão para as cidades, elas não vão chegar na cidade e vão trabalhar como CEO de empresa, né? As pessoas que saem do campo, elas normalmente se associa, né, o campo à pobreza, se associa o campo à ignorância. Muitas vezes essas pessoas elas não tiveram um acesso tão bom à educação, por quê? Porque falta escola no campo. Então, a gente precisa garantir a dignidade da vida das pessoas no campo. E por isso a gente precisa investir em agricultura familiar e cuidar de quem está no campo. Então, não só cuidar da agricultura familiar, mas fazer com que essa vida seja, acima de tudo, digna, para que as pessoas queiram ficar no campo, né? Para que o campo seja de fato uma opção de vida. Mas aí todo mundo vê o quê? Quem é valorizado são as pessoas que vão para a cidade. Era um tema até que a gente estava conversando. E aí eu queria falar para vocês que disso deriva diretamente a questão, outra questão fundamental da agroecologia, que é o quê? Eu vou fazer agora com hidrocor para ficar mais fácil, tá bom? A justiça fica bem mais visível, né? Social. Porque esse é outro tema super importante para a agroecologia. Porque é aqui que a gente olha de maneira mais específica a questão do trabalho no campo. E o que é que acontece quando a gente tem agroecologia e foco na agricultura familiar? Essas pessoas, cada uma delas, né, cada família está fazendo uma renda. Quando você tem o agronegócio, uma família só, em um espaço gigante, faz renda sozinha e contrata os trabalhadores a um preço, preço mesmo, eu vou falar preço, porque além de ser muito mal pago, a vida dos trabalhadores do campo que trabalham para outras pessoas é extremamente difícil. Dá para ver nas estatísticas o quanto que esses trabalhadores são explorados e, inclusive, entre esses trabalhadores tem índices altíssimos de depressão e suicídio, também relacionado com duas coisas importantes que a gente tem que ver, que são o trabalho com o abate de animais, por um lado, por causa da agropecuária, né, da pecuária, melhor dizendo, e também o uso de agrotóxicos. Então, a gente precisa ver esse trabalho, ele está relacionado com a questão da dignidade, mais uma vez. Eu tô falando e escrevendo ao mesmo tempo, pode ser que saia alguma coisa errada. E a gente está falando também de pleno emprego no campo. Porque, reparem, se toda família no campo consegue plantar para se sustentar e para vender, a gente tem emprego no campo. E aí, o que é que acontece? As pessoas permanecem no campo e permanecem nas suas raízes. Elas não são forçadas a sair do campo. Sair do campo vira opção, não falta de opção. Só que, para isso, aqui em Justiça Social, a gente precisa falar de comércio justo, meu povo. Sabe quando você vai lá naquele supermercado e compra uma fruta ou um pacote de frutas que tá super barato e você diz que maravilha, achei uma promoção. Por quantos intermediários passou esse pacote de frutas, né? E aí, quanto realmente aquele agricultor ou agricultora ganhou? Só que o pulo do gato é que você não precisa necessariamente pagar mais caro. O pulo do gato é corte intermediários e compre
de quem planta. E uma coisa que o Dan, não sei se vocês acompanharam a gente na live maravilhosa que a gente teve com o Dan, da Rede Bem Viver e da CSA o Moarana, ele falou uma coisa muito massa, que é você sair da cultura do preço para a cultura do apreço. Então, a gente fala disso no comércio justo também, né? E aqui vale um coraçãozinho, a mesa tá balançando, eu não tô conseguindo desenhar direito, mas eu acho que vale também aqui, vou fazer o coraçãozinho, pra gente pensar que toda vez que a gente compra alguma coisa, a gente não tá só se alimentando, a gente tá cuidando de um sistema, né? A gente tá contribuindo para um sistema. Como é esse sistema para o qual a gente quer contribuir, né? Eu quero contribuir para um sistema em que o foco são as pessoas. Eu não quero contribuir para um sistema que o foco não é dignidade das pessoas, que o foco é o dinheiro. Então, se quiser, pode até fazer um zoom assim, para a gente ir vendo por partes e ficar mais fácil. Então, a gente tem essa parte muito importante da justiça social na agroecologia. Outra parte super importante da agroecologia, e eu tô me estendendo bastante, eu vou falar um pouquinho mais rápido agora. Opa! É a questão da soberania alimentar. Quem já escutou falar de soberania alimentar aqui, manda aí pra gente ver. Eu já ouvi. Pronto, bora fazer que nem as blogueirinhas. Bota a hashtag eu ouvi. Porque soberania alimentar é um conceito que é um pouquinho complexo e muitas vezes, né, as pessoas têm muitas dúvidas. Opa, o vento não tá ajudando. Ajuda, vento. Aí, Marcos, bota a mãozinha, bota coração. Coração fica mais fácil da gente ver, né? Fica mais fácil para vocês clicarem, que é um clique só. Então, bota coração, minha gente. Se eu ver um monte de coração, eu vou passar rápido, porque aí eu sei que vocês já estão ligados. Gibran já lançou a hashtag. Ah, maravilha! Já tem gente aqui. Ó, beleza, beleza. Então, em soberania alimentar... Opa, já estava perdida aqui nas canetas. Soberania alimentar. Samira também não pode acabar com o espaço no papel, né? Muitos corações. Opa, a galera já tá sacando tudo, então eu vou fazer rápido aqui. Em soberania alimentar, a gente tem 2 focos. Um foco é... A caneta é tinteiro, portanto, o que é que acontece com ela? Ela falha. Resseca, mas vamos lá. A soberania alimentar, ela é uma questão de 2 coisas que são fundamentais. Escolha. Focou. E a gente tem outra questão. Essa escolha tem que ser informada. Não é só qualquer escolha. Para sermos soberanos, para termos autonomia alimentar, temos que ter a possibilidade de fazer escolha e a nossa escolha tem que ser informada. O que é que isso significa? Quando a gente pode fazer escolha, isso significa o quê? Que a gente precisa... Opa, é o marronzinho que eu quero aqui. Que a gente precisa poder, de fato, escolher, né? Se eu não tenho acesso, como é que eu vou escolher? Então, a escolha precisa de... acesso. Sem acesso, não tem escolha. Só que aí a gente tem o problema dos desertos alimentares. O que é um deserto alimentar? É um lugar onde a gente não consegue produto in natura. Qual o problema disso? É que produto alimentício, sabe esses industrializados? O nome de industrializado é produto alimentício, não é alimento, é produto alimentício e quem diz isso é o Ministério da Agricultura, tá? E a gente tem lugares no Brasil
onde a gente não tem acesso a produtos in natura. Significa que a gente não tem acesso a alimento, a gente só tem acesso a produtos alimentícios, a gente só tem acesso a industrializado. Isso está totalmente relacionado à questão do nutricídio. Quem é que já ouviu falar de nutricídio? Aperta aí o coração. Se não tiver coração nenhum, eu vou entender que vocês nunca ouviram falar de nutricídio, mas esse tema é um tema super importante, meu povo. Olha, parece que ninguém. Se alguém escutou falar de nutricídio, conta aqui. Nutricídio, qual é a questão? É quando uma população não tem acesso a alimentos, não tem acesso à escolha, né? Não tem possibilidade de escolher alimentos saudáveis e, portanto, consome basicamente produtos alimentícios, consome produtos industrializados. Consumindo produtos industrializados, o que é que a gente tem? Diabetes, pressão alta, obesidade com desnutrição. Já ouviram falar de obesidade com desnutrição? Então, você tem certos grupos populacionais que morrem por causa das doenças derivadas da alimentação. Isso é um nutricídio que a gente chama, que afeta principalmente pessoas nas periferias, pessoas em zonas rurais, pessoas... Será uma surpresa para vocês se eu disser ribeirinhos, pessoas negras, né? Sofrem muito nutricídio, que é um homicídio com base na alimentação. Isso é responsabilidade de quem? Do Estado, galera. O Estado tem que garantir que todo mundo tem acesso à comida. E aí, só que essa escolha, ela não basta, né? Você poder ter acesso. Essa escolha tem que ser informada, você tem que entender. Ui, de novo, eu tô batendo a mão aqui em João. Você tem que ter a possibilidade de entender o que é um alimento saudável. Então, nessa escolha, é você entender o que é saudável. E o que é saudável é o alimento in natura. Então, eu vou desenhar aqui um milho, porque eu não tenho habilidades de desenho, mas eu tenho muita cara de pau. E numa live eu vou mostrar para vocês essa minha capacidade incrível de ser cara de pau e dizer que isso é um milho. Então, a gente precisa, né, saber o que é saudável e o que não é. E quando eu não vou dizer marcas, mas quando certos produtos dizem que é para você tomar desde pequenininho e que tem não sei quantas vitaminas, isso não é uma escolha informada, isso é uma escolha desinformada. Porque os pais acreditam que estão dando o melhor alimento para os seus filhos, eles estão gastando o seu dinheiro entregando à indústria alimentícia, que é o outro lado do nutricídio, né? Então, sabe quem é a indústria alimentícia, né, gente? É aquela galera que vocês veem na gôndola e que tem marcas gigantes que saem dominando tudo. Então, quem já ouviu falar de soberania alimentar, que falou que ouviu falar de soberania alimentar, conhecia essa parte daqui, esses detalhes da soberania alimentar? Conta aí pra gente que eu vou continuar a explicação, mas eu vou olhar a resposta de vocês e comentar sobre elas, porque eu tenho que correr. Olha, Rocket Sapiens, eu trabalho no deserto de Atacama e sinto que muitas vezes a palavra, o conceito de deserto e desertificação está utilizado de forma errada. E eu não entendi, verdade, não sei. Mas sim, food deserts e food swamps é o bicho, é isso aí, com certeza. Ah, tá, herdada, massa, entendi. Massa, valeu aí pela contribuição. Exato, Marcos. Então, bora lá, valeu, galera. A contribuição de vocês deixa esse aulão muito mais gostoso. E aí, quando a gente fala de soberania alimentar, a gente precisa falar da parte delícia da soberania alimentar, né? Que é o quê? Que a gente ama aqui na Fazenda Cura e a gente tem as sementes crioulas. Quem sabe a diferença de semente crioula para sementes, enfim, comuns? Como é? Eu esqueci a palavra que usa.
Mas isso aqui está totalmente relacionado à soberania alimentar. Eu vou até colocar aqui uma seta, porque não dá para falar de uma sem falar da outra. E vou deixar esse ponto aqui, porque no mapa mental a gente erra. Gente, aqui não é que nem aqueles mapas mentais bonitinhos do YouTube, que explica a história da Síria, sabe? É difícil de falar de desertificação para quem mora no deserto. Força soberania alimentar. Deserto nutricional é mais cruel ainda. É isso mesmo, Gibran. As sementes crioulas, elas são sementes bem importantes, porque, não sei se vocês sabem, a maior parte, semente campesina, semente caipira, sim, a maior parte das sementes que são plantadas hoje em dia, sementes de soja, de milho, semente de que mais? As canas, elas são transgênicas, né? E todos os anos, essas sementes são compradas de uma empresa. As sementes crioulas são aquelas sementes que elas passam de geração para geração. Então, elas são parte da história de um povo. Elas são parte da cultura. Por que a semente crioula está relacionada com cultura? Porque o que a gente come, né? O que a gente come é o que a gente planta. E isso aqui fala muito de como é a nossa gastronomia, de como é que, enfim, nossa comida é a nossa história, né? Não dá para falar de comida sem falar de nossa história, e não dá para falar de história sem falar de comida. Comida é cultura, comida é tradição. Então, isso aqui é super importante, mas semente crioula também é saúde. Por quê? Porque essas sementes são selecionadas ao longo da história de nossas, enfim, né, das gerações que vão passando. Cada geração seleciona as sementes para que sejam as melhores sementes possíveis, e a cada ano a gente tem uma plantação melhor. Mas tem outra questão também, perdão, gente, que é uma das mais importantes, a biodiversidade. Por que a biodiversidade é importante? Porque, ai, bem-vindo, Dan, ou quem estiver aí da Rede Bem Viver, bem-vindo, bem-vinda. Cheguem mais, bem-vindo. Olha, Terra Ecológica, Rodrigo, chega aí, gente. A biodiversidade é fundamental porque se a gente só planta determinados tipos de sementes que são selecionadas pelo mercado por critérios como a duração do produto na prateleira ou a capacidade desse produto de ser transportado, por exemplo, da Patagônia até aqui. Muitas das maçãs, das peras que se consomem aqui são tipo da Argentina, do Chile. Então, enquanto isso, nossa biodiversidade está morrendo. Vocês sabiam que plantas como a pitanga está sendo ameaçada de extinção? Pois é. Por quê? Porque a pitanga ela não tem tempo de vida na prateleira. Eu vou colocar aqui os números para quem chegou depois e entender no fluxo desse pensamento doido. E eu quase tô sem espaço para fazer mais 2 setinhas. Bora lá. Porque são 6 os elementos. Alguém sabe aí dizer os que estão faltando? Na verdade, gente, a gente não pegou isso de nenhum livro. A gente pegou isso de diversas leituras e de nossa experiência. E a gente foi agregando para poder explicar quando a gente foi na Escola Família Agrícola, aqui de Buquira. A gente fez uma roda de conversa lá, e aí a gente sistematizou assim, e eu achei bem legal compartilhar com vocês, mas isso tem praticamente tudo o que engloba, né, todas as questões que são faladas na agroecologia. Claro que a gente poderia passar dias falando, né? Então vamos lá correr, porque menos de 20 minutos. A quinta questão é a valorização dos povos originários e de quem mais? Comunidades tradicionais.
isso é importante na agroecologia? E aí, quem diz, quem diz, quem diz? Pode-se dizer, Thiago, pode-se dizer que as sementes crioulas são limpas, Sami? Assim, se a gente considerar que são sementes que elas normalmente geram um produto orgânico, né? Quem costuma cuidar das sementes crioulas costuma estar na linha da agroecologia. Então, normalmente são pessoas que cuidam para que essas sementes sejam plantadas sem agrotóxicos, não são sementes transgênicas, então a gente não sabe qual é o efeito da transgenia ainda na nossa saúde. Não existe nenhum estudo que seja suficiente e conclusivo sobre o efeito dos transgênicos na nossa saúde. Há muitas suspeitas, mas nenhum estudo confirma. Por quê? Porque precisa de tempo. A maior parte das sementes transgênicas estão sendo usadas no Brasil, por exemplo, nos últimos 10 anos. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não sabe o que vai sair daí. Altercata. Então, criatura, eu vou tentar salvar, mas o Instagram me bugou na última live e não me deixou salvar. E com várias amigas tem acontecido isso. Eu vou tentar, eu prometo tentar. Em relação aos povos originários e às comunidades tradicionais, porque eles são fundamentais para a agroecologia, porque eles são guardiões. Opa, já ia escrever errado. Eles são guardiões de muitas... Eita, aqui, a pessoa escrevendo tudo errado. Guardiões, não só das nossas florestas. Eles são guardiões das florestas. Eles são guardiões da nossa história, gente. O quanto a gente desconhece da história dos povos originários e das comunidades tradicionais, porque a gente aprende muito sobre a história dos portugueses no Brasil, mas a gente não aprende muito sobre a história dos negros escravizados e nem dos povos originários, né? E muito menos das comunidades tradicionais que foram se fixando. Então, Marcos, as comunidades tradicionais têm um papel fundamental na conservação dos biomas e do seu entorno, exatamente. São guardiões das sementes como de conhecimento, com certeza. Eles têm uma vida que tem uma compatibilidade muito maior, né, da exploração do espaço de maneira consciente, sem, enfim, né, uma convivência com aquele bioma. Isso é muito importante, muito grata pela contribuição. E também, o terceiro ponto justamente que eu ia colocar aqui é o que Marcos falou, né, que eles são guardiões do nosso conhecimento. Então, a agroecologia precisa cuidar desses povos. É fundamental que a agroecologia cuide desses povos, olhe para eles, e é fundamental não, né? É parte fundamental da agroecologia fazer isso. Só que tem uma questão muito importante. Esses povos, eles estão diariamente sob ameaça, né? Sob ameaça em relação ao uso do seu território, enfim, né? As suas tradições estão ameaçadas, a sua história está ameaçada, porque os mais velhos estão morrendo e os mais novos, muitas vezes, enfim, como o modo de vida deles não é valorizado, os mais novos muitas vezes saem. Então, só que isso não é culpa desses povos, não. Isso é culpa da gente, que não valoriza, né, os povos originários e as comunidades tradicionais. Então, cabe a nós valorizar para que seu modo de vida seja visto como valoroso. Então, esse é um aspecto super importante também na agroecologia. A proteção, olha, o meu cocá tá sucesso, gente. É o cocá mais lindo que vocês já viram. Para a agroecologia, esse é um ponto muito importante. A defesa dos territórios, eu vou colocar aqui em cima, porque merece. Defesa dos territórios. Por
que precisamos defender os territórios? Porque sem território não tem povos originários nem comunidades tradicionais que resistam ao longo do tempo. Eles resistem porque estão nos seus territórios e a gente precisa cuidar que isso assim continue. A Rocket Sapiens, acho que 10% da população indígena cuida dos 90% da biodiversidade. É mais ou menos por aí, viu? É isso mesmo. Então, por fim, outro elemento que eu quero trazer, se rolar aqui mais um espaço para seta. Ai, gente, meus mapas são ótimos. O importante é que fique compreensível, né? Conta aí se meu mapa tá compreensível. Dá aí a dica. Esse é o 5 e esse é o 6, para quem tá chegando e quer acompanhar aí o fluxo do pensamento. O último, que não é menos importante, nenhum deles é mais importante do que o outro, tá bom, gente? É a produção. Eu ia falar proteção, mas é isso mesmo, tá um junto com o outro. A produção ecológica. O que é uma produção ecológica? Primeiro, envolve a gente ter florestas em pé, né? Envolve biodiversidade, envolve produzir sem veneno. Então, eu vou puxar essa seta para cá, para não confundir com as outras. Mas vocês conseguem ver que estão todos os pontos relacionados na agroecologia. E aqui, Marcos falou, nosso consumo dos produtos dos latifúndios alimenta os conflitos de terra dos povos tradicionais. Perfeito, Marcos. É isso mesmo, concordo total. Ivana, isso, Sami. Olha a intimidade, gente, é para ser íntimo mesmo. Somos comunidade. Chamem como vocês quiserem, viu? Sami e Sam, fiquem aí à vontade. Precisamos valorizar o movimento de resistência deles, com certeza. Podemos seguir aqui no Insta contas que eles se expressam. Eu adoro o Mídia Índia oficial. A gente na Fazenda Cura segue aí uma galerinha que depois eu posso botar nos stories quem a gente segue, mas é muito massa. Catumirim também tem umas reflexões incríveis para descolonizar nossa cabeça. Então, não adianta a gente falar por ninguém, né? Precisamos escutar cada pessoa em cada lugar. Inclusive, continuamos firmes e fortes na intenção de trazer pessoas para falarem sobre os temas, como a gente não conseguiu marcar ainda. Quando a gente não consegue marcar lives com outras pessoas por questão de horário e tal, vocês não ficam sem live. A gente vai trazer conteúdo aqui a gente mesmo, viu? Então, em relação à produção ecológica, eu falava, né, das florestas em pé. Então, manter a biodiversidade e produzir não só protegendo, mas também produzir com variedade. Então, o que é que acontece? Eu vou colocar bem grandão aqui, ó. Monocultura. Não, ó. Não rola aqui, gente. Para rolar agroecologia de verdade, a gente precisa combater a monocultura, porque a monocultura afeta a biodiversidade. A gente já falou bastante disso por aqui, mas vai continuar falando sempre. Outra questão é a gente fazer uma produção sem veneno, sem... Regininha, que mapinha linda! Oh, meu Deus, obrigada! Muito grata aí pelo... Tá meio bagunçado, gente. Eu gosto de ter mais organizado do que isso, mas eu precisava de uma folha 3, mas por enquanto não temos. Sem monocultura, sem transgênico. Curiosidades. Alguém fala transgênico? Porque eu sempre falo transgênico. Perguntas ridículas que só a Samira faz, né? E outra coisa que é fundamental, gente, cuidar do bioma exige cuidado com a água e cuidado com a terra. Então, não dá pra gente falar, né, de agroecologia sem produção
ecológica. E produção ecológica envolve todas essas questões, entre outras. Então, aqui de cima, o mapa devia ter ficado mais organizado, porque quem está chegando agora pode não entender nada. Mas a gente já está nos últimos 8 minutos, então eu não vou conseguir falar todos os elementos que eu gostaria. Mas eu estou bem feliz com o que a gente falou até agora, porque é melhor falar pouco, mas, quer dizer, falar muito de maneira aprofundada dessas questões e vocês entenderem direitinho do que a gente ficar se atropelando no tempo. E se vocês, assim, gostarem desse esquema, a gente pode fazer muitas outras vezes. Então, só revisando, porque para o nosso aprendizado é super importante a gente sempre revisar, né? Eu falei sobre isso nos stories e no feed essa semana, sobre aprendizado. Então, na agroecologia, a gente tem basicamente 6 elementos e muitas coisas vão entrar nesses 6 elementos. O primeiro é a agricultura familiar, que eu ainda não tinha percebido que minha letra estava pequena e ficou pequenininho. E o que é que a gente tem que olhar aqui na agricultura familiar? Valorizar pessoas, enfim, combater o agronegócio, né? Porque o agronegócio não alimenta pessoas, o agronegócio alimenta empresas que não necessariamente estão empregando. Pelo contrário, inclusive recomendo escutar a música Reis do Agronegócio de Chico César, que é uma aula, aquela música. E aí, esse agronegócio, ele acaba expulsando as pessoas do campo, elas fazem o êxodo rural, vão para as cidades e vivem em condições que muitas vezes não são dignas. Então, a agricultura familiar, que sustenta 70% no nosso prato, coloca 70% da comida no nosso prato, também significa ter mais pessoas no campo e essas pessoas vão viver uma vida digna, enraizada nas suas origens, e sair do campo vai ser opção, vai ser escolha, não vai ser falta de opção. A segunda questão é a justiça social. Então, aqui a gente volta a falar de trabalho e foca no trabalho, né? A gente precisa de dignidade, de emprego digno. E isso a gente faz com comércio justo. Não adianta você ter um grande comércio, um supermercado na ponta, que no início que para o agricultor vai pagar uma merreca, porque isso não garante vida digna. A gente quer vida digna no campo. Então, como é que a gente faz isso? Comprando de quem planta, eliminando intermediários. Vai na feira, galera. Vai, constrói, cria CSAs, ou então, no lugar de criar CSAs, se você não sente que tem condições, você pode juntar grupos de consumidores, junta com a galera do seu prédio, do seu trabalho, para você fazer grupos de consumidores e buscar quem planta e vocês conhecerem quem planta a comida de vocês. É muito incrível. Outra questão é a gente sair da cultura do preço para a cultura do apreço e entender que no preço da comida que a gente compra tem vidas ali, né? Que envolve um sistema. A gente está financiando um sistema no preço da comida que a gente paga. A gente está financiando um estilo de vida no preço da comida que a gente paga. Então, isso também é super importante. Outra questão, soberania alimentar. Não tem agroecologia sem soberania alimentar. Soberania alimentar é escolha informada, ou seja, acesso a alimentos saudáveis, e a gente tem o problema dos desertos alimentares e o nutricídio, né, com a indústria alimentícia, que, junto com o governo, complica essa situação do nutricídio. E escolha informada requer que as pessoas saibam, de fato, o que é saudável. O governo e as empresas não têm feito um trabalho muito bom nesse aspecto, não, viu? Outra questão é as sementes crioulas. Na agroecologia, a gente defende as sementes crioulas porque elas preservam nossa biodiversidade, cuidam da nossa história, nossa cultura, nossa saúde, cuidam, enfim, né, de que a gente tenha sementes limpas, como o Thiago perguntou. Muito bom, adorei o termo. A outra questão fundamental é a defesa dos povos originários e comunidades tradicionais. Não só a defesa, a valorização com foco na defesa dos territórios que estão sendo diariamente ameaçados. Porque eles são os guardiões das nossas florestas, da nossa história, do nosso conhecimento. Então, a gente precisa, enfim, valorizar, né, os povos originários, as comunidades tradicionais e nos unir ao esforço que eles fazem nessa luta, né? Nessa luta deles e unir, não a gente chegando lá para dizer o que fazer, né? A gente chegando lá para escutar, afinal de contas, eles são guardiões do conhecimento, a gente não é. E produção ecológica é a parte final, mas não menos importante.
Contra a monocultura, porque a monocultura afeta a nossa biodiversidade, cria uma necessidade desnecessária, melhor frase da live, de veneno. A gente não usa transgênico e a gente cuida da água e cuida também da terra. Então, esse foi um resumão. Eu quero ler aqui o que é que vocês andaram dizendo. Responder, porque a gente tem 3 minutos. Gente, eu perdi muito, peraí. Acho que daí, né? Muito bacana, grata, Mariane. Thiago, o mapa tá show, vocês já falaram muito, massa. Que aula maravilhosa, muito grata, Regininha. Fica gravada essa live, eu vou tentar, mas o Instagram tem me bugado, eu não sei se eu vou conseguir. CSA, Rocket Sapiens, é maravilhoso mesmo. Mariane, aqui tem CSA do MST. Gente, os movimentos de defesa da terra, de defesa da reforma agrária fazem um trabalho muito importante. Eu vou deixar aqui para as pessoas, caso queiram anotar, né? Fazem um trabalho muito importante. É muito importante apoiar os movimentos nos quais você acredita. Onde fica a Fazenda Cura? A gente está em Buquira, no centro-oeste da Bahia. Adorei você desenhar sobre o teclado do laptop, é engraçado. Rocket Sapiens, a gente não tem mesa além dessa que eu mostrei. Ai, a nossa situação é muito engraçada. Indicar essa live para uma galera. Espero que fique gravada. Compartilhar essa live. Eu vou botar nos stories se ficar, viu? Gostei do mapa mental, gosto dos conceitos também. Muito show. Opa! Então, gente, ficamos super felizes que vocês seguraram aqui com a gente, apesar dos problemas técnicos. A gente quer fazer cada vez mais outras lives como essa. E é isso. Deem um retorno pra gente. Eu vou tentar deixar essa live gravada como IGTV. E agora a gente só tem 30 segundos. Então, travou aí, né? Um beijo pra vocês. Seus guardiões do saber, grava assim, por favor. Opa, tem vaga aí na Fazenda? Por enquanto não, mas entra lá no nosso site, vem com a gente que tem um formulário lá de voluntariado, a gente vai olhar. Quando a pandemia acabar, 10 segundos. Então, um beijo, gente. Vamos! Tchau.